Esse é o novo Alienware M16R2, o notebook mais completo da Dell no Brasil e que mudou bastante de uma geração para outra, reduzindo muito o seu tamanho. Com opções até RTX 4070, tela 240 Hz e os novos processadores Intel Ultra, ele promete ser mais eficiente e, claro, bem mais compacto. Será que essas mudanças, no entanto, acabam capando ele? Ou ele tá ficando mais interessante? Eu passei mais de uma semana utilizando esse modelo aqui para te dar o meu parecer e é isso que eu vou falar nessa análise. Se você quiser comprar esse notebook, tem links na descrição, mas se quiser comprar qualquer outro, tem o nosso grupo de ofertas, onde diariamente nós listamos o que tá barato na internet, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Vira e mexe aparece notebook gamer, então dá uma olhada aqui na descrição ou em trem.me/grupo. Com isso em mente, roda a vinheta pra gente começar. Apesar de termos a sensação de que o R2 segue o R1 por conta do seu design meio similar por fora, a verdade é que é um completo redesenho de projeto. A retirada daquele bloco de resfriamento que ficava aqui na parte de trás fez com que esse notebook aqui reduzisse o seu tamanho em 15%, e daí ele volta a parecer um notebook gamer comum, mas com uma construção melhor. O peso saiu de 3 para 2,6 kg, e só para você ter uma noção, o próprio Inspiron 14 Plus da marca pesa 2,2 kg. Então é um notebook que entrega desempenho, mas sem ser tão pesado quanto antes. E dá para somar isso também para a fonte dele, que foi reduzida. Se juntar tudo, dá tipo 1 kg a menos na sua mochila. Para fazer essas alterações, a empresa tirou as versões com 4080 e 4090. Então esse equipamento aqui vai só até a 4070 e com um processador mais tranquilo, por assim dizer. Lá fora nós temos a linha X16R2 e a M18R2, que trazem configurações mais parrudas, mas aqui no Brasil esse é o principal modelo da marca e fabricado por aqui. Na lateral direita nós temos então entradas USB com uma micro SD, que eu não sei porque aparece nesses notebooks. O melhor seria que fosse SD logo, principalmente para quem quer editar vídeos que nem a gente. O micro SD no máximo serve para, sei lá, você colocar algum jogo em algum console pequeno que você tem. Na traseira nós temos mais dois USB-C, uma delas é DisplayPort, a outra tem entrada de energia e tá ali também o HDMI 2.1, além da entrada proprietária do carregador. Para fechar do lado esquerdo temos uma entrada para RJ45, que é a de internet, e uma para fone de ouvido. É tudo bem padrão, o que é realmente bom, simplesmente funciona. Na tampa nós temos o mesmo layout do modelo anterior, ou algo muito similar. O que muda é que não está mais presente aquela parte inteira que ficava aqui atrás e que era o sistema de resfriamento. Além disso, o modelo manteve o interior emborrachado, que é bem gostoso de ser usado, mas reduziu as entradas de ar e conseguiu reposicionar o teclado e aumentar o trackpad para um tamanho normal. Antes ele era pequeno, era até incômodo, agora ele tem um tamanho de notebook intermediário, tá? Não é um trackpad grande. O acabamento não pega tanta marca de dedo quanto outros, mas ainda assim pega a marca e pode ficar sujo com o tempo. É uma relação de amor e ódio, porque é gostoso de usar, mas fica marcado. O teclado, no entanto, é provavelmente um dos pontos altos que a gente tem nesse notebook. Ele percorre um caminho maior, se eu não me engano, com 18 mm e fica ali no meio do caminho, entre um de membrana comum e um mecânico na sua resposta tátil. É bem gostoso de utilizar ele e também de jogar. O teclado é ABNT, até porque esse produto é montado aqui no Brasil, só que o interrogação e a barra ficam um pouco mais para baixo, de tal forma que às vezes eu faço a interrogação no Alt GR mais W, um costume de teclados não brasileiros. Ele também tem a parte de microfone, de som na lateral direita, e isso libera espaço do Function 2 até o Function 6 para direcionar outros atalhos para o notebook, utilizando o próprio software da empresa. Com relação à tela, ela é realmente bem focada em jogos. O que mais salta aos olhos é o fato de ser 240 Hz. Temos também resolução Quad HD com 2560 por 1600 pixels em uma proporção 16:10. Em todo o resto é uma tela até que meio comum. Temos, por exemplo, uma iluminação média de uns 300 candela por metro quadrado, com algumas partes atingindo mais, mas não dá para dizer que é 350 ou 330, porque ela é um pouco inconstante. A tela pega 100% do espectro sRGB e pouco mais de 70% do DCI-P3. Então, de certa forma, dá para você aproveitar todo o desempenho dele para trabalhar editando imagens,
imagens, vídeos e mexendo em 3D, mas não é o foco, realmente ele é bem para jogo. Existem notebooks para criadores que vão abrir mão desses 240 Hz para ter telas com características de cor e brilho melhores. Eu acho que a escolha da Dell é correta, tá? De focar nos gamers, mas acho que a tela poderia ser um pouquinho mais brilhante para a faixa de preço que ele está inserido. Jogar à noite no quarto escuro foi bem legal, mas eu sou uma pessoa mais matutina e esse brilhozinho a mais ia ser interessante para jogar um pouco mais do Wukong. Tem também um pouco de vazamento de luz no canto superior direito e no inferior esquerdo. Felizmente os ângulos de visão são bem bons. Antes de eu partir para o próximo ponto, eu tenho duas dicas de como você pode economizar muito na internet, tá? O primeiro é dar uma olhada no nosso grupo de ofertas do Telegram e do WhatsApp, todo dia tem curadoria por lá, tem link aqui embaixo. E o segundo ponto é utilizar o comparador Escolha Segura. Então, se você já está de olho em um notebook, você vai lá, vai entrar no e-commerce e de repente, com essa extensão, que também funciona no seu celular Android, ela vai avisar, ó, tá mais barato em algum outro lugar. Você vai entrar nesse lugar, vai botar no carrinho e daí a gente vai tentar conseguir um cupom automaticamente para você. Se ainda não tiver barato o suficiente, dá para você criar alertas. Então é uma ferramenta que vai te fazer economizar em todas as frentes. Dá uma olhada aqui na descrição para pegar o link para ver tanto o comparador Escolha Segura quanto os nossos grupos de oferta e agora deixa eu continuar. E olha, se a tela não impressionou muito, no desempenho foi justamente o contrário. A minha experiência foi boa, justamente porque ele conseguiu manter um desempenho de 40/70, mesmo em um corpo mais enxuto. Mas calma, vamos por partes. A configuração geral do modelo que temos em mãos é um Core Ultra 9 185H com RTX 4070, 1TB de SSD e 32GB de RAM com 5.600 MHz. Para começar, o processador Ultra 9 tem várias características mais atuais do que o 13900HX da versão anterior. Ele utiliza litografia de 7 nanômetros, tem memória RAM mais rápida, tem maior banda e TDP menor, mas ele também tem um desempenho reduzido perante o outro. São 16 núcleos e 22 threads, um valor ainda bem interessante e que coloca ele num patamar de Ultra 9. Em testes sintéticos, o número de single core até que é parecido entre eles, mas como existe uma redução de número de núcleos, o 13900HX fica bem na frente em multicore. E também no desempenho geral. Pelo que eu pude comparar, os resultados parecem não afetar muito os jogos, mas para quem vai trabalhar com esse notebook pode existir alguma diferença mais clara. Muito disso vem do fato de que, apesar da mudança de tamanho, o modelo com RTX 4070 manteve seus 140 watts de TDP nesse componente. Existem versões no mercado com RTX 4070 que entregam 80 watts, então é esperado que ele consiga uma boa estabilidade e um desempenho bom do que outros modelos com 4070 e que são mais finos. E bem, eu consegui alguns dados bem legais. O que importa bastante para mim é a sensação que eu tenho quando eu pego um notebook. Então eu tava fazendo a análise dele e saiu o Black Myth Wukong. Eu baixei, liguei e ele simplesmente funcionou e se manteve acima dos 60 quadros, mesmo no Ultra. Esse tipo de experiência é o que você pode esperar desse notebook e geralmente dessa configuração. A maioria dos títulos vão rodar tranquilamente. Mas claro, essa configuração Ultra estava sem o Ray Tracing ligado e com um DLSS com escala de 67%. Eu liguei o Ray Tracing e baixei para o alto e ainda funcionou em 60 quadros. Reduzi para o médio, o Ray Tracing ali ainda estava no básico e o jogo ficou bonito e eu bati algo perto dos 90 frames por segundo, com uma fluidez mais interessante. Já o Cyberpunk 2077 entrou em Quad HD na configuração Ultra por padrão e me entregou valores logo acima dos 50 quadros. Mudar para o modo de Ray Tracing baixo teve um resultado similar, já que baixa a configuração e ativa a função. Qualquer redução da resolução já me permitiu subir para algo perto dos 90 frames, o que dá mais consistência para o jogo. Eu também acabei de pegar o Tiny Tina Wonderland em promoção no Steam e rodei ele em Quad HD no Ultra com mais de 70 quadros por segundo. Então os 3 jogos que eu estava animado para jogar essa semana rodaram tranquilamente em Quad HD, no Ultra, mas sem o Ray Tracing ligado. O bom é que o notebook basicamente aguenta rodar o que o display dele se propõe a ter por aqui. Em modelos mais baratos, às vezes a gente não consegue atingir nem a resolução da tela ou a taxa de quadros. A gente tem que escolher um ou outro. Além disso, como eu estou mostrando nas imagens, ele não esquentou muito, sendo que a única região mais quente fica acima do teclado, ali perto do F3 e F4. Para aproveitar também os 240 Hz da tela, eu testei o Valorant, que bateu de 320 a 350 frames constantemente em
Quad HD e com a maioria das configurações habilitadas. Depois de 20 minutos de jogo, eu comecei a perceber que ele caía para baixo dos 300 frames por segundo, mas nunca chegou nem perto dos 240, ele ficou no máximo ali em 290. O surreal é a diferença do modo equilibrado para o modo desempenho em questão de ruído. O desempenho aumenta bastante as ventoinhas e a mudança que você tem em frames é pequena. O que acontece é que o computador vai conseguir se manter por mais tempo entregando bastante desempenho. Mas no geral, eu preferi muito mais ficar jogando no modo equilibrado, até às vezes reduzindo um pouco a resolução, porque o barulho me incomoda bastante. Esse é o meu estilo de jogo. Por isso que para mim o modo Stealth é uma das grandes funcionalidades desse equipamento aqui, já que ele mexe em várias configurações e deixa o notebook pronto para jogar e também não fazer tanto barulho. Se você somar a construção, a melhora do teclado, do trackpad, o modo Stealth e também o tamanho reduzido dele, a experiência geral com esse notebook foi bem mais interessante do que no último ano. Voltando para as configurações, nosso equipamento veio com 1 TB de armazenamento de boa velocidade, como eu estou mostrando aí na tela, e o upgrade possível é colocar apenas mais um SSD nele, já que os modelos vêm sempre em dual channel com a memória RAM. O que temos em mãos é 32 GB e eu senti falta de no próprio site da Dell a gente conseguir pegar um 64 para não ter que se livrar dessa memória RAM que tem por aqui. Com relação à bateria, eu tenho que admitir que eu fiquei surpreso, tá? Já que pro meu trabalho do dia a dia, com Chrome, brilho até que alto na tela e uma musiquinha rolando no fundo, ele chegou em 5 horas de utilização. Uma marca que tentamos buscar há bastante tempo em notebooks gamers como esse. Eu lembro de anos atrás comentar sobre desligar a GPU em trabalhos mais básicos e olha, o avanço da GPU integrada e das configurações ajuda bastante em alterar e desligar a GPU dedicada para economizar energia. Eu alcancei esses valores de tempo de tela aí utilizando a configuração bateria no notebook dentro do Alienware Command Center. Eu tenho de admitir que eu aumentei um pouco o brilho da tela depois que eu selecionei essa opção, porque eu não gosto do quão apagado fica nesse modo. Eu deixei ela ali em 60 a 70%. Procurando um pouco na internet, eu encontrei relatos de 10 horas rodando vídeo com brilho em 50% e dados comparativos que mostram que o R2 chega a ter o dobro de tempo de uso do que o R1. Parte desse avanço vem do fato do R2 ter uma bateria com 90 Wh de capacidade, algo bem condizente com os concorrentes esse ano, mas ligeiramente maior do que os 86 Wh do anterior, então rolou um upgrade. Outro ponto muito importante para quem quer usar esse notebook fora de casa é o carregador de 240 watts, que está com um tamanho muito reduzido. É incrível o que eles fizeram. Ele pode levar a bateria de 0 a 100 em 1h30 ou carregar 80% em menos de 40 minutos, segundo os dados da empresa. Para mim, esse carregamento rápido é vital, mas por utilizar um monitor USB-C, me agradou o fato de termos uma entrada traseira que também permite esse notebook ser carregado. Como geralmente os monitores USB-C entregam 90 ou 95 watts de carregamento, se você utilizar ele dessa forma e quiser jogar, vai perder bateria com o tempo. Mas para mim, que passo grande parte do dia trabalhando, escrevendo e só fazendo coisas mais simples, dá para eu utilizar ele apenas no USB-C dessa forma. O resumo é que assim, no geral, a estratégia da Dell funcionou na minha opinião, tá? Esse é um notebook que hoje eu considero muito mais comprar e pegar para utilizar no dia a dia do que sua versão anterior. Isso acontece justamente pelo tamanho que tá menor, pelo aumento da bateria e pela capacidade geral que foi mantida. Rodar jogos acima de 60 quadros em Quad HD ou pegar um competitivo e atingir 240 é tranquilo, ao mesmo tempo em que o notebook não esquenta tanto quanto alguns outros que testamos recentemente. As ventoinhas são, claro, um pouco barulhentas, tá? O modo Stealth ajuda muito nisso, mas nada que outros equipamentos não façam. Vale dar uma olhada para a concorrência. A Asus importa seus notebooks topo de linha e acaba tendo preços maiores. O Galaxy Book Ultra com a 4070 é focado mais em portabilidade e perde em desempenho. E daí temos Acer Gigabyte e Avel com versões de 4070 com processadores do ano passado, que ainda não vão ter o mesmo nível de bateria, mas que no resto das configurações são bem parecidos. O que importa então é que em preço, quando comparado com esses outros equipamentos, o R2 é bem competitivo. A versão que a gente testou tá saindo R$ 15.500. Além disso, essa versão faz muito mais sentido em questão de preço do que a outra com o RTX 4060, 16 GB de RAM e um Ultra 7, que tá saindo R$ 13.300. Essa versão tá saindo bem cara. Então, se você gostou, eu diria para aproveitar e pegar a 4070. Não esquece que tem links na descrição e, claro, se gostou, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Para ver mais reviews de notebook, não esquece também de se inscrever e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!